Agora sim, vamos começar o 9. Hebreus, capítulo 9. A primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu.
pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então disse: Este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Esse aqui é super explicativo, né? Eu estava até aqui com uma imagem que eu achei que era legal a gente olhar rapidinho, quer ver? Vamos ver se dá para aparecer aí para vocês, legal. A imagem do tabernáculo, né? Porque isso daqui é super explicando, né, os detalhes. E aqui tem uma legendinha, não sei se para vocês dá para ver bacana, mas aqui, pela explicação que está dizendo lá e aqui, né? Então, esse aqui é o tabernáculo e essa é a parte que eles falam, essa parte aqui é do Santíssimo, né? De Santíssimo. Esse interno aqui, aí aqui dentro, ó, vamos ver aqui como é que tá escrito. Deixa eu pôr aqui pro ladinho. Ó, aqui onde fica a arca, tem aqui a legenda, não sei se vocês conseguem ler. A arca, e aqui, ó, I, letra I também, ó. O propiciatório, assim que chamava. E aqui, bom, aqui no comecinho tem toda essa explicação, né? Que ele falava que na parte da frente chamava de lugar santo. Então é essa parte aqui, né? Essa parte da frente era chamada de lugar santo. Eu tô lendo aqui o 2 que tá falando isso. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Então, vamos lá. A mesa, tá aqui, que é o D. O candelabro é esse aqui, esse grandão. E aqui mais que ele falava? Tá. E aqui nessa imagem também tá dizendo o C, que é o altar do incenso. Aqui tá dizendo, né? Só que aqui na minha Bíblia não tá dizendo.
Aí depois ele continua aqui no 4, onde se encontrava, o altar de ouro para o incenso, tá aqui, e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Legal, porque fica legal para ilustrar, né? Então aqui, deixa eu pôr pro ladinho. Então aqui tem a parte externa, dá pra gente ver aqui, ó, vamos ver o A. O A é o altar de bronze, e aqui é o R é a bacia de bronze. Então aqui externo tinha o altar e a bacia, e entrava aqui no Maiara, lugar santo, e aqui o santíssimo. Oi. Ei, Mayara, antes, quando, tipo assim, teve uma vez um filho de Arão aí, eu não sei quem era, um filho que entrou aí no lugar santo e foi exterminado, foi queimado na hora. Tanto que antes só poderia entrar mesmo o sacerdote, né? Ele foi queimado. Eu acho que lá em Gênesis depois a gente vai ver, eu não sei quem foi, mas ele foi queimado porque ele tentou entrar aí, ó, na tenda. E aqui também é um detalhe, né, interessante, aqui ele fala aqui no 7, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que é esse pedacinho aqui, né, apenas uma vez por ano. Uma vez, né? Olha só, era uma vez por ano. E nunca se apresenta. Eu estou lendo no 7 isso. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, uma vez só, né? Era uma vez por ano que podia entrar no lugar santíssimo, pensando que agora o lugar santíssimo é o nosso encontro com Deus, né? Nosso momento ali de oração, que a gente pode ter esse momento a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Não tem nenhum ritual, nada disso, não precisa de intermediador, né? Do intermédio de ninguém. Então, muito legal esse capítulo aqui, né? Bem explicativo. Eu gosto daquele hino que fala de quem já entrou, né? No Santo dos Santo dos Santos, Santos, em outro lugar. Eu gosto. É lindo demais. Deixa eu ler aqui. Em Hebreus 9 também, o autor nos apresenta os elementos, né, do santuário terreno de Israel e qual a sua função. E após isso, ele mostra que Jesus serve no santuário eterno, então é celestial que está nos céus. Então, a função dos elementos da antiga aliança era ilustrar alguns dos princípios da nova aliança. Era algo temporário. Então, na verdade, isso aí tudo era para ilustrar algo que existe no céu, entendeu? Então, assim, essas funções, esses elementos da antiga aliança, era para ilustrar alguns dos princípios da nova aliança, era algo temporário. Então, no entanto, Jesus de Nazaré é feito sacerdote eterno de uma aliança superior, e o seu sangue purifica definitivamente todos os que se achegam a ele. Então, do capítulo 1 a 6, a gente viu os elementos do santuário eterno, terreno de Israel. Do 7 ao 10, a gente viu a função dos elementos da antiga aliança. E do 11 ao 14, a gente viu o poder do sangue de Jesus Cristo. Do 15 ao 21, a gente leu também sobre Jesus, ele é o mediador da nova aliança. E do 22 ao 28, a importância do sangue na santificação. Então, assim, o mais importante de tudo agora, né, que Jesus, ele é o mediador da nova aliança, né? Que tudo isso aí foi feito, né, para ilustrar algo, princípios da nova aliança, né? Então isso aí era algo temporário, era lindo, né? Muito lindo. A gente vê que era uma coisa que só o sumo sacerdote era uma vez ao ano, né? Era como se fosse um retiro, eu creio, né? Um retiro para as pessoas irem lá. Imagino como as pessoas às vezes precisavam de Deus, assim, de estar mais perto, de ter um encontro com o Senhor, e tinha que esperar
uma vez ao ano para o sumo sacerdote ir lá no Santos dos Santos pedir ao Senhor. E aí era colocado sacrifícios, né? As pessoas teriam que entregar algum animal para poder fazer o sacrifício, um bode, uma ovelha, um animal para poder queimar ali, né? Nesse santuário aí, nesse tabernáculo aqui, para que as orações chegassem até Deus, né? E hoje em dia a gente tem, né? O véu foi rasgado e a gente tem um mediador aí entre Deus e nós, né? Ele é o nosso mediador. O que a gente pede, ele ouve, né? E ele leva até Deus. Então, tudo é por isso que a gente tem que falar tudo em nome de Jesus Cristo, né? E a gente descobrir aí também o poder do sangue de Jesus, né? Há poder no sangue de Jesus. A gente sempre fala, há poder no sangue de Jesus. Então, assim, que a gente saiba mesmo que a gente não precisa mais de sangue de bode, de novilho, né? A gente tem agora o próprio sangue de Jesus, né? Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu de forma imaculada a Deus e purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, Cristo é o nosso Redentor, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que agora media entre Deus e nós. Ele é o nosso mediador da nova aliança. Através do sangue dele, hoje nós temos livre acesso. Então, essa aliança, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. E que a gente não venha, né, a crucificar Jesus várias vezes. Como é que a gente crucifica Jesus? Quando a gente não acredita, né, que o sangue dele foi descido, né, no madeiro ali, né, como ele morreu, para purificar os nossos pecados. Quando a gente acredita nisso, a gente toma posse disso aí, a gente realmente é purificado, né? Mais alguma coisa, gente? Aqui comigo não. Ótimo. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui, ó, no 28 está falando, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Ah, e sabe uma coisa aqui também bacana nesse? Agora eu tô vendo aqui no 27, ele traz aqui uma resposta também, né? Ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Aí depois vem, né, o 28 que você acabou de ler. Mas aqui tira aquela dúvida de que existe reencarnação, vida após a morte, blá blá blá, né? Essa coisa toda. Uma vez que a gente acredita que a verdade é o que está aqui na Bíblia, então Bom, aqui tira essa quanto à dúvida. vida após a morte, existe, né? Não, diga assim, Uma vida eterna, né? reencarnação, né? Eu digo assim, essa coisa de o Tá. que é dito, assim, principalmente no É que as espiritismo, né? pessoas... De que você morre, renasce, vive outra vida, e que você carrega as coisas da vida passada, e que em outra vida... Aí você vê aquele pessoal que, em outra vida você era... Uma amiga, né, comentando, eu fui não sei aonde, em outra vida ela disse que eu fui prostituta, que eu abortei muitos filhos, e por causa disso que eu tenho sei lá o quê. Então, assim, aqui ele traz uma resposta, né, nesse sentido. A gente aqui nessa vida, nessa nossa vida aqui na Terra, está destinada a morrer uma só vez, né? E depois partimos para a vida eterna, né? A vida eterna com Cristo, sem Cristo, né? Que é uma vida... Às vezes as pessoas elas não querem entender isso, né? Que existe uma vida eterna
com Cristo e existe uma vida eterna sem Cristo, né? Uhum. Então, posso por 10? Pode. Então, vamos por 10. Opa, assim. Hebreus, capítulo 10. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus. Venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus.
Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Esse aqui é bem forte, né? Mas aqui, ó, tem algumas aplicações aqui na minha Bíblia. E um fala assim, pra gente agradecer a Deus pela alegria de estar na sua presença, né? Lá em Hebreus 10, 20, então ele fala assim, ó, anime-se, porque através do seu sangue, Jesus fez um novo e vivo caminho para você se aproximar de Deus com confiança. Que isso está lá em Hebreus 10, 20, né? Então, assim, agradeça a Deus pela alegria de estar na sua presença, né?
Isso aqui é um trechinho aqui da Bíblia que eu tenho, que ela fala de colocando a palavra em ação, né? Deixa eu até ler o Hebreus 10, 20, só pra gente ver o jeito que tá aqui. Ó, no 20 tá assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então é isso, né? A gente tem acesso a Deus a todo momento, que a gente possa usufruir disso, né? E deixa eu ver aqui o que mais tem. Ó, aqui também outra aplicação. Crer que somos justificados diante de Deus através da fé em Jesus Cristo é um novo e vivo caminho. Um caminho que nos dá liberdade, ousadia, confiança. Tentar seguir a lei, né? Tentar fazer tudo certo para merecer a aceitação de Deus ministra morte a nós. Mas Jesus nos oferece a sua graça que gera vida. Eu vejo assim que tem tanta gente às vezes que fica, né? Ah, eu não me perdoo por tal coisa que eu fiz, e fica assim sofrendo e se martirizando, né, por algo que aconteceu. E, e a gente tem que aceitar tudo isso que Jesus já fez, né? Ele já morreu por nós, já pagou pelos nossos pecados. Se nem Deus fica nos julgando, né? Por que que a gente quer ficar nos julgando ou julgando outras pessoas, né? Eu vejo que tem muita gente que tem tanta dificuldade de perdoar alguém, e a gente se coloca numa posição de julgador, né, quando você quer perdoar. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana, depois acho que eu vou até compartilhar, meu marido que me mostrou. Eu não sei se o cara é americano, os detalhes assim eu não sei, mas o contexto da história é um cara que matou uma série de mulheres, né, estava preso em julgamento, e aí muitas das mulheres que estavam ali, né, ficavam assim, xingando ele, falando que ele tinha que morrer, falando coisas bem assim pesadas para ele, né? Porque imagina mulheres, eu não sei se elas foram estupradas, umas ele matou, acho que outras estupradas, enfim, fez um monte de coisa horrível assim com uma série de mulheres. E ele sempre com aquela cara assim, uma cara de desprezo, de um olhar bem estranho, né? Só que aí depois um pai foi lá e falou algo que tocou o coração dele pela primeira vez diante de todo o contexto ali que estava rolando. O pai falou assim: eu como cristão estou tendo que pôr em prática algo que está sendo muito difícil, que é perdoar você, né? E aí ele fala ali um pouquinho o contexto, né, dessa questão do perdão, e aí ele fala para ele: eu te perdoo. E esse cara fica emocionado na hora do vídeo. Então você vê assim que esse amor de Deus, né, tudo isso que Jesus, todo esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, né, é algo muito forte. E foi a única coisa que tocou o coração daquele homem. E é difícil, assim, não é simples pôr em prática, né? Porque realmente às vezes tem pessoas que fazem coisas que não é fácil. Mas a gente não tem que se pôr no lugar de julgador, né? Em momento nenhum. Depois eu vou compartilhar esse vídeo lá com vocês, porque eu achei muito bacana, assim, muito bonito. Flavinha, você podia trazer aqueles trechinhos que você falou de um a tal é tal assunto, de tal a tal é outro, porque esse é bem forte, esse capítulo, né? Então, no Hebreus 10, o autor começa ensinando sobre sacrifícios anuais, né? E como estes simbolizavam uma recordação anual de pecados. Então, essa foi a causa principal, né, de Jesus ter vindo para o mundo. Hebreus 10 é um estudo, ele é Jesus e o caminho para Deus, né? Então, esse é o título desse capítulo. E a incapacidade do sangue de animais purificar os pecados mantinha esses adoradores debaixo do jugo do erro. Então, Jesus Cristo, ele veio, sobretudo, para fazer a vontade de Deus. Sendo assim, ele ofereceu um sacrifício definitivo, que foi o sacrifício vivo. E com isso, o Senhor Jesus abriu para os adoradores um novo e vivo caminho, né? Ele nos dá confiança para aproximar-se de Deus com a consciência limpa, a alma purificada pelo sangue de Jesus. Então, sendo assim, devemos perseverar nas provações, né? Porque o Senhor que prometeu, ele é fiel e ele voltará para nos buscar. E aqui também tem uma aplicação aqui no 35 que fala que da nossa necessidade de perseverar. E para perseverar nós precisamos ser pacientes. E com quem precisamos ser pacientes? Precisamos ser pacientes com nós mesmos.
Porque às vezes nós somos lentos em aprender. Precisamos ser pacientes com Deus, porque Ele nem sempre se move no nosso tempo. E nós precisamos também ser pacientes com as outras pessoas. Então, que a gente possa pedir a Deus para nos ajudar, né? E Ele assim o fará. Em Hebreus, de 1 a 4, fala da recordação anual dos pecados. Do 5 ao 10, fala porque Jesus Cristo ele veio ao mundo. Do 11 ao 14, Jesus Cristo e o sacrifício definitivo, que foi o que ele fez, né? Ele deu a própria vida para a remissão dos pecados. Do 15 ao 20, ele fala do novo e vivo caminho. Do 21 ao 24, ele fala da confiança ao aproximar-se de Deus, para nós termos confiança, né? Esse do 21 ao 24 é lindíssimo também, acho que eu vou ler ele depois, espera aí. Do 25 ao 31, nós falamos aqui o dever de congregar, né? E o perigo do pecado. E do 32 ao 35, o sofrimento e a perseverança. E do 36 ao 39, por que fazer a vontade de Deus? Então, esse aqui, ó, esse do 21 ao 24, eu vou ler de novo, tá? Do 21 ao 24, que fala aí da confiança ao aproximar-se de Deus. Porque por mais que Jesus, né, tenha morrido, por mais que a gente saiba, o véu foi rasgado, você tem livre acesso, tal, mas às vezes a gente ainda fica com um pouco de desconfiança em chegar aos santos do som. Então aqui temos, pois, no 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, aqui ele fala para a gente entrar com confiança, né? Confiança ao aproximar-se de Deus. Então, que a gente possa confiar, nos aproximar de Deus com um coração sincero, né? Com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, que a gente possa realmente ter essa confiança em Deus, né? Que nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? E às vezes as pessoas ainda não têm essa consciência, né? E que a gente tem realmente que nos aproximar de Deus com um coração sincero, né? Um coração puro, um coração cheio de fé, né? Porque Ele é fiel, né? Para cumprir todas as promessas. Amém? Vamos dar continuidade? Ou vamos orar? Já é 7 horas, né? Cadê Cris? Fica mais Amém. a oração de Cris, do seu Antônio. Vamos orar, então. Vamos orar. E agora esse capítulo já, esse Hebreus, acho que a gente já acaba em 2 dias, aí a gente acaba. Muito bom, gente. Eu tô achando muito bacana esses estudos. O Senhor tem falado, né, grandemente conosco, com a igreja dele, né? É desse jeito, louvado seja Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra mais uma vez, que tem falado a igreja, que tem despertado a igreja, né? Muito maravilhoso. A palavra do Senhor, ela nunca volta da mesma maneira. Todas as vezes que a gente lê, se a gente voltar a ler ela hoje ainda, o Senhor, ela renova, né? É tremendo mesmo o que o Senhor faz conosco. Louvado seja Deus. Vamos orar. Louvado seja, engrandecido é o teu nome para sempre, Senhor. Nós te adoramos, nós invocamos o teu nome, Jesus, que é sobre todo nome. Oh, o Espírito Santo de Deus vai pairando sobre a vida, sobre cada coração, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Oh, Senhor,
Nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades neste dia. Vai, Senhor, cuidando, vai dando, Senhor, a direção. Vai, Senhor, neste dia, guardando, Senhor, os Teus pequeninos. Porque, Senhor, os dias são maus, mas estamos cobertos pelo Teu sangue. Nós somos assim, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Nós somos assim, Senhor, como pequeninos Teus. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo. Vem nos cobrir com a Tua armadura, Senhor. Nos dando direcionamento, nos dando a direção certa a seguir, nos dando discernimento, Senhor, para tomar uma decisão que honre e adore a Ti, Senhor. Vai parando sobre a vida dos Teus pequeninos, abençoando, protegendo, guardando a cada família, a cada coração que entrou, Senhor, hoje, muitas das vezes aflito, muitas das vezes buscando um pouco mais de Ti, Senhor, carecendo de um milagre. Senhor, vai de encontro. Faz, Senhor, e faz o impossível acontecer. Que haja milagre, que haja, Senhor, prosperidade, que haja cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda sorte de bênção seja sobre a vida e sobre os familiares dos teus pequeninos. Vai, Senhor, na vida de cada irmão que está no grupo do WhatsApp. Senhor, aqueles que não estão aqui, vai despertando em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. Tu é aquele que converte. Tu é aquele que sabe as nossas necessidades. Eu também, Senhor, busco a tua presença em favor da tua serva Daniela Ferreira. Tu és, Senhor, o Deus conhecedor da necessidade da tua pequenina. Vai de encontro. Sim, Senhor. Tu és o Deus que levanta, Senhor, os teus guerreiros passar na frente de batalha. Por isso, Senhor, vai curando as nossas feridas. Vai restituindo, vai fazendo, Senhor, a gente estarmos a cada dia, Senhor, mais forte em Ti. Fica conosco, nos abençoa para sempre, nos fortalece, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que eu oro, agradeço. Amém, amém, amém.